Obrigada, Baus. Olha, então, falando de PT, a gente vai conversar com o presidente do PT agora, Edinho Silva, sobre essa votação ontem. Presidente, muito obrigada pela entrevista aqui no Estúdio I. Seja bem-vindo, boa tarde. Queria que o senhor começasse falando para a gente como é que explica esses votos do PT, partido do presidente Lula, a essa matéria, a PEC da blindagem lá na Câmara ontem. Muito boa tarde, Andréia, muito boa tarde a todos os demais integrantes aí do estúdio e, claro, a quem nos acompanha. Olha, Andréia, rapidamente, só para contextualizar, esse foi um tema muito debatido dentro do Partido dos Trabalhadores e também debatido pelas nossas bancadas. Só para fazer um resumo para que quem nos assista, quem está nos assistindo e também vocês que estão no estúdio possam entender. Ontem pela manhã nós fizemos uma reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e debatemos qual seria a posição do PT. Claro, nós sabemos do quanto que é importante derrotar a anistia. A vitória da anistia significa uma derrota das decisões da Suprema Corte brasileira, seria uma derrota da democracia brasileira, portanto uma derrota importante. Então nós debatemos no PT a importância que se derrotasse a anistia. E claro, logo após esse diálogo que nós fizemos numa instância partidária, eu dialoguei também com integrantes do governo, porque mesmo não sendo um tema afeito ao governo, porque é uma matéria interna do Congresso Nacional, claro que eu gostaria e era importante que eu ouvisse o governo. Logo após esse diálogo, eu fui à Câmara dos Deputados, sendo, portanto, o porta-voz do resultado de todos esses diálogos que nós fizemos, e me reuni com a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara e com a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. E abrimos ali o debate sobre qual seria a posição do PT. Eu fiz a recuperação daquilo que nós debatemos no partido e daquilo que eu dialoguei também com representantes do governo e deixei claro que essa matéria é uma matéria interna ao Congresso Nacional, mas que a síntese dos debates que nós fizemos, primeiro, a importância de se derrotar a anistia, porque a anistia significa, volto aqui a dizer, uma afronta à decisão da Suprema Corte Federal e também um enfraquecimento das instituições, um enfraquecimento da democracia brasileira, Mas que seria difícil a sociedade entender que nesse momento, nós voltássemos o texto constitucional de 89, que nós voltássemos às garantias estabelecidas lá em 89 para os parlamentares, porque a sociedade não entenderia nesse contexto histórico que nós estamos vivendo, nesse ambiente político que nós estamos vivendo, a sociedade não entenderia essa aprovação. Isso poderia passar a imagem de que o Congresso Nacional estaria aprovando uma medida para a proteção de parlamentares que possivelmente estivessem envolvidos, ou estivessem sendo investigados pela Suprema Corte Brasileira. Dito isso, esse debate foi aberto na bancada. Majoritariamente, a bancada do Partido dos Trabalhadores se posicionou contra a aprovação da PEC. Mas é importante que se diga aqui que nesse processo de negociação da derrubada da anistia, onde o centro era a derrubada da anistia, muitos parlamentares já haviam avançado nas negociações que votariam a favor da PEC para que a anistia fosse derrotada. Muitos parlamentares já haviam se comprometido e eles se manifestaram, eles colocaram suas posições na reunião da bancada. Mas é muito caro, presidente? Mesmo assim, André, só para concluir, mesmo assim a bancada fechou posição no sentido de aferir a posição. A bancada aferiu a posição e majoritariamente o PT era contra a PEC, e foi encaminhado para que o líder da bancada, o deputado federal Lindenberg Farias, fosse para o plenário e manifestasse a posição da bancada que os parlamentares majoritariamente votariam contra a aprovação da PEC. Portanto, a posição do PT na bancada foi contra a aprovação da PEC, mas
Os parlamentares, como a bancada não fechou questão, não aprovou fechamento de questão, os parlamentares que já haviam se comprometido nessa negociação de votar na PEC em troca da derrota da anistia, esses parlamentares votaram de forma contraditória a posição da bancada. Mas a posição da bancada, majoritariamente a posição do PT, foi de derrota da PEC. Mas o que o senhor está dizendo, então, é que os senhores têm a garantia no PT de que a anistia vai ser derrubada. Primeira pergunta, emendando. Fala. Não, é que essa posição foi a posição minoritária. Ela foi minoritária. Os parlamentares que haviam avançado na negociação com os partidos, né, que aprovam a PEC, os parlamentares que haviam avançado, eles avançaram no sentido de garantir a derrubada da anistia, né? Mas foi uma posição construída por eles. Não significa que o Congresso Nacional vá honrar esse acordo que foi feito com alguns dos parlamentares. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que, majoritariamente, a posição da bancada do PT foi uma posição contra a PEC. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre a anistia, porque o senhor está falando que os senhores são contra, por óbvio, né? A gente está acompanhando o debate no governo, a anistia, mas tem o que está posto, que é redução de penas para os condenados pelo golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a posição do PT sobre essa proposta da redução de penas? Isso não foi debatido, Andréia, porque não havia nenhum texto tramitando sobre esse tema, né? Inclusive, isso foi aventado, mas a bancada não debateu, porque não há como debater se não existe texto. Mas sobre a ideia, o PT, não estou falando nem do texto, estou falando sobre a ideia de redução de penas. Qual que é a posição do PT e do governo? Nós para que você entenda, nós só vamos formar a posição quando nós entendermos o que é que está sendo debatido. Não tem como a gente formar a posição se a gente não tem uma matéria que foi apresentada ao Congresso Nacional. Certamente, a hora que a matéria for apresentada, nós vamos formar a posição sobre essa matéria. Eu penso, a minha posição do presidente do PT, eu penso que o momento é impróprio. Se você quer debater a reforma do Código Penal, se existe a necessidade de se debater a reforma do Código Penal, eu penso que não nesse momento. O momento onde o Supremo sai de um julgamento, onde nós estamos debatendo, passar a limpo uma página muito triste da história brasileira, que foi uma tentativa de golpe e o planejamento de assassinatos. A gente nunca pode esquecer o planejamento de assassinatos do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do TSE. Nesse ambiente que nós estamos vivendo, você propor revisão do Código Penal, na minha avaliação, é evidente que o momento é muito impróprio. Ele está muito contaminado para que você debata uma matéria dessa importância. Presidente, boa tarde. Flávio Oliveira, aqui do Rio, também agora lhe perguntando. À luz da repercussão muito negativa, né, na opinião pública, no debate público em relação tanto à aprovação dessa PEC, quanto da participação de deputados do PT nessa aprovação, o partido vai tomar algum tipo de medida em relação a esses deputados ou está tudo liberado? Bom, Flávia, é evidente que não está tudo liberado e nós vamos dialogar com muita tranquilidade. O que eu penso é que os deputados que avançaram nessa negociação, eles avançaram tendo por objetivo a derrubada da iniciativa da anistia. Eu estava presente na reunião da bancada, portanto não é ouvir falar, eu estava lá e eu vi o posicionamento dos deputados. O objetivo deles era que se mantivesse um processo de negociação para a derrubada da anistia. Portanto, é um motivo que eu penso que ele é correto. Derrotar a anistia é um motivo correto. Se nós temos que reposicionar o partido na questão desse processo de negociação, se a negociação teria que ser feita de outra forma e não dessa, nós podemos até dialogar. Mas nenhum parlamentar negociou por interesse pessoal, para tirar benefício pessoal, não foi isso. O objetivo dos parlamentares que votaram a favor foi no sentido de garantir um espaço de negociação para a derrubada da tentativa de anistia. Mas, claro, qual foi a posição majoritária do PT contra a PEC? Como que o PT se posicionou contra a PEC?
Como que a bancada se posicionou? Contra a PEC. Claro que está criada uma contradição aí e nós teremos que dialogar sobre ela. Tá. Presidente, Thomas Trauman aqui do Rio, eu queria entender só uma coisa para explicar para o nosso telespectador. Você está dizendo que a gente está entre o ruim e o pior. No fundo é isso, ou seja, ou era uma anistia, ou se aprovava um projeto que dará anistia na prática para uma série de políticos que estão sendo investigados, ou, olhando para frente, ou se dá uma anistia para os golpistas condenados pelo Supremo. Era essa a escolha que o PT e os outros partidos estavam diante nessa votação? Não, escolha não, porque nós escolhemos derrotar a PEC, né? A posição do PT é de derrota da PEC. Então, perfeito, mas nós escolhemos o nosso lado. O lado do PT foi de derrotar a PEC, portanto, não tinha nenhuma dúvida em relação a isso. A posição do Partido dos Trabalhadores, a posição da direção do PT, a posição majoritária da bancada foi de derrotar a PEC. Presidente Merval Pereira, eu queria entender o seguinte: o Centrão está aproveitando o fato de que parte do PT votou a favor para dizer que pode não cumprir o acordo de derrotar a anistia. O senhor teme que o PT seja usado para, a posição do PT na votação seja usada para permitir a aprovação da anistia? Olha, Merval, é evidente que está criado um cenário onde essa narrativa possa ser construída. Agora, eu penso que derrotar a anistia é uma responsabilidade de todos os partidos que defendem a democracia. Derrotar a anistia é responsabilidade de todas as lideranças que defendem a anistia e que defendem o fortalecimento institucional do PT. Portanto, o Partido dos Trabalhadores vai ser firme na defesa contra a aprovação da anistia. Nós não aceitamos nenhuma forma de aprovação de algo que anistie crimes, porque são crimes graves, só para a gente lembrar, é uma tentativa de golpe e o crime de planejamento de assassinatos. A gente não pode banalizar uma tentativa de golpe e o plano de assassinar pessoas. A gente não pode banalizar, né, que lideranças que perderam as eleições se sintam no direito de planejar um golpe e matar aqueles que foram vitoriosos e matar a autoridade responsável por diplomar os vitoriosos e empossar os vitoriosos. Então isso é muito sério. A anistia significa o Brasil dizer sim, portanto, a uma tentativa de golpe e dizer sim a assassinos. A anistia significa isso. Nós dizermos sim a assassinos, pessoas que planejaram assassinatos. Então eu penso, com essa responsabilidade, é que o Congresso Nacional vai ter que se posicionar. Presidente Edinho Silva, Valdo Cruz aqui falando. Presidente, no texto aprovado ontem, que deve ser concluída a votação agora, tem uma previsão nova de que presidentes de partidos políticos também tenham essa proteção, essa blindagem, né? Beneficiaria presidentes que não têm mandato, como o senhor, como Valdemar Costa Neto, como Antônio Rueda, né? Tem alguns presidentes de partidos que não têm mandato, mas que passariam até agora também essa proteção junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com essa proteção na condição de presidente de partido político que seria beneficiado por ela? A posição do PT, Valdo, é contra a PEC. A posição do PT é contra a PEC. Nós nos posicionamos contrariamente à PEC, debatemos isso no partido, debatemos na bancada, portanto a posição do PT é contra a PEC, e a PEC ela é como um todo. Presidente, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I, um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, André, agradeço a você, a todos presentes aí no estúdio e também a sua audiência. Muito obrigado.